Olá, vamos dar continuidade à nossa reflexão a propósito da política na sua relação com a educação. E dissemos anteriormente que a política só se realiza efetivamente numa perspectiva democrática. Será mesmo? O que é isso, a democracia? É disso que vamos falar agora. Quando falamos em democracia, às vezes, nos contextos complexos em que vivemos, parece que a gente está falando de uma coisa que perdeu um pouco do seu significado. As pessoas dizem, democracia? Para quê? Ou então, isso é muito democrático mesmo, repartir o bolo entre bandidos. Será? Vamos recuperar ou procurar recuperar o sentido que chamaríamos de um sentido autêntico de democracia, porque não podemos nos deixar levar por essas concepções que conturbam a gente e, por vezes, atrapalham as relações. Vamos tentar recuperar, disse eu, o significado da democracia, porque, às vezes, o uso muito frequente da palavra faz com que ela seja assumida de uma maneira diferente. Eduardo Galeano, um uruguaio, um jornalista importante uruguaio, um pensador político da melhor qualidade, ele tem um trabalho que se chama Em Defesa da Palavra. E ali ele diz assim, amor é algo que o sujeito sente pelo seu carro. É o que a gente vê no contexto contemporâneo. Felicidade é experimentar um novo detergente na cozinha. Democracia, o que será, né? Então, a gente vai recorrer, como em outras vezes, com algumas pessoas que nos trazem a sua contribuição para pensarmos nessa ideia importante da democracia. Eu vou recorrer ao Betinho, Herbert José de Souza, um sujeito que tem a sua vida estreitamente ligada à política e trouxe uma contribuição muito rica para nós ao pensar o Brasil, ao pensar os nossos problemas, mais particularmente o problema da fome, que não era só fome de comida. Ele diz, a questão da democracia sempre foi e sempre será a questão do futuro. É o futuro desejável, o futuro querido, o futuro possível, o futuro humano, o futuro construível. Não é à toa que Betinho repete sempre a história do futuro adjetivando, porque, afinal de contas, ao fazermos a história, e nós só a fazemos no presente, o que a gente tem em vista é algo que virá, é o futuro. E não queremos a democracia só hoje, queremos a democracia como algo que se coloque sempre nesse nosso horizonte de seres humanos vivendo juntos em sociedade. Por isso é que quero reforçar, é um futuro desejável, querido, possível, humano e construível. Tudo que é humano, não é, tem que ser construído. E que bom que a democracia seja possível de criar um futuro construível. Nós vamos pensar na ideia na origem etimológica da palavra que nos dá o significado, primeiro, da democracia. Ela vem de dois vocábulos gregos, demos, que significa povo, kratos, que significa poder. Portanto, poder do povo, né? É importante pensarmos que poder e que povo, não é?
para falarmos num poder do povo. A democracia é um tipo de governo. É um tipo de governo no qual o povo tem um papel importante, fundamental. Há outros tipos de governo. A gente tem o conhecimento de inúmeros tipos de governo. Um governo totalitário, um governo pode ser totalitário, um governo pode ser monárquico, um governo, quando o governo é democrático. É de novo o professor Renato Giannini que vai nos ajudar. Ele diz, democracia não quer dizer governo pelo povo. Olha só, isso é uma coisa que é importante a gente marcar. Pode estar no governo uma só pessoa ou um grupo e ainda tratar-se de uma democracia, desde que o poder, em última análise, seja do povo. O fundamental é que o povo escolha o indivíduo ou grupo que governa e que controle como ele governa. É algo que parece novo para a gente quando a gente fala de democracia, governo do povo. É governo do povo, não necessariamente pelo povo no governo. Na verdade, o que se tem aqui é a referência a uma democracia que é representativa. A democracia nasce na Grécia, nasce ali na participação dos cidadãos gregos na polis. É importante marcar que nem todo mundo era cidadão na Grécia. A gente aprende isso desde cedo na escola. Portanto, era uma cidadania reduzida. Mas tratava-se de uma democracia porque os cidadãos tinham a possibilidade de dizer a sua palavra ali na ágora, como se dizia, da praça onde o povo se reunia. Cada sujeito externava a sua ideia, trazia a sua opinião e as decisões eram tomadas a partir dessa palavra de todos. Aqui nós estamos falando de uma democracia representativa, quando as pessoas que constituem o povo elegem, escolhem alguém para representá-los. Representar é estar no lugar de alguém. Quando eu não posso ir a algum compromisso, se posso, envio alguém para me representar. Temos que pensar isso seriamente, porque os sujeitos que ocupam o poder, os sujeitos que estão no governo, deverão pensar que estão representando aqueles sujeitos que o elegeram, que o escolheram. Por isso mesmo, a necessidade do controle para o governo. Não basta escolher os governantes, é preciso que a gente esteja atento a como é a ação do governante. Para falar em governo, é necessário que a gente pense como que essa ideia se articula a outras ideias que são fundamentais quando a gente fala na organização da sociedade. Primeiro, a ideia de Estado. Estado implica sempre a referência a um território, a uma delimitação física de um espaço onde convivem as pessoas de uma determinada maneira. O governo se encarrega da administração desse Estado. É a partir da organização do Estado que se criam leis, que se determinam papéis, que se definem especificidades do governo. O governo, então, se encarrega da administração desse espaço. E aí, ao falar em povo, talvez o que a gente deva falar é da nação, desse grupo ou dos grupos que habitam um determinado território
fazem parte de um Estado e que ganham, por isso, a sua identidade. Somos brasileiros, vivemos num território que tem determinadas características. E aqui nesse território brasileiro, não é? Nós vamos nos configurando de uma determinada maneira. É por isso que a gente fala num ethos do brasileiro. Você diz assim, é próprio do Brasil isso, não é? É próprio do brasileiro, é assim que ele se caracteriza. Essa identidade, ela não está pronta. É uma identidade que vai se construindo e que quer ser garantida, é claro, por uma administração que não distorça a identidade desse país, desse Estado, e que tenha a possibilidade de fazê-lo como é o desejo das pessoas. Por isso é que a gente fala da democracia como desejável. E aí vale a gente pensar de novo em algo que o Betinho nos traz. Ele diz, a democracia deveria ser pensada como uma realidade que atravessa, que condiciona todas as relações sociais existentes e por existir, desde as individuais, passando pelas grupais, pelas empresariais, estatais, partidárias, etc. Portanto, a democracia não pode ser confinada no campo do sistema político ou do regime político de um determinado país, época ou conjunto de regiões. Isso é algo que a gente tem que ter muito claro, que não estou falando apenas de um grupo da política, quando eu falo em democracia. Estou querendo a democracia em todas as relações que a gente desenvolve dentro da sociedade. Quero uma família democrática, quero uma escola democrática, quero uma empresa, um partido democrático. A democracia é algo mais do que esse jeito restrito que às vezes as pessoas se referem. A democracia tem que existir, é lá em Brasília, é lá no Congresso. Não, se nós não estivermos fazendo uma escola democrática, uma família democrática, um trabalho democrático, aí sim, nós estamos tirando o sentido real da democracia. Nós temos que levar em consideração, então, os princípios de um trabalho, de uma vivência democrática. Quais são esses princípios? Nós vamos reencontrá-los. Alguns deles a gente já fez referência outras vezes, mas é bom vê-los aqui no contexto da democracia. A liberdade, a igualdade, a diversidade, a participação, a solidariedade, liberdade, possibilidade de agir, de ter aquele poder, de poder, como dissemos. E como ninguém é livre sozinho, é preciso ser livre junto com os outros. Não serei livre se outros não forem. Portanto, a ideia de igualdade, de direitos iguais. Vimos isso na ética. Nós somos diferentes, mas somos iguais em direitos. Importante, então, pensarmos que só seremos democráticos se efetivamente houver essa igualdade, se o voto de cada um valer como o de todos os outros, se não houver privilégios. Mas falei em outros e penso em outros que são muito diferentes. Pensamos então na diversidade. É essa diversidade que garante a perspectiva da democracia. A democracia é algo danado para a gente viver, porque a gente tem que conviver com gente que torce para outro time, com gente de outro partido, com gente que gosta de outro tipo de música. E é isso que faz a riqueza da democracia. Senão ela não poderia ter sentido. A participação
Todo mundo diverso, diferente, mas tendo a possibilidade igual de participar. Porque quando essa possibilidade é maior ou menor, quando um pode mais do que o outro, a gente também já rompeu com a democracia. Por isso, é importante a possibilidade de participação e a solidariedade. De certa maneira, na ideia de participação, já está guardada a ideia de solidariedade, aquela ideia do respeito levado às últimas consequências, a possibilidade de acolher o diferente para pensar no bem comum. Ao falarmos em participação, necessariamente a gente é remetido à ideia de cidadania. É com ela que a gente vai trabalhar logo em seguida. Até lá.